Fala aí, galera. Tudo bem com vocês? Bom, enquanto nós ainda estamos afastados, né, por causa dessa pandemia toda, o meio que nós iremos tratar ou trabalhar com vocês nessas próximas aulas será a partir desses slides comentados e gravados, e no momento da aula vocês podem me achar no WhatsApp, por e-mail, enfim, aquilo que for mais fácil para vocês. Creio eu que o WhatsApp seja mais instantâneo, né? Vocês já falam, eu já respondo, de repente a gente pode até fazer uma videochamada, enfim, a gente vê o que é mais fácil e aquilo que é mais interessante para vocês, ok? Bom, nós já tínhamos começado a falar sobre sistema digestório, né, sobre a fisiologia do sistema digestório, e nós vamos continuar com relação a este tema, ok? Vamos fazer a nossa aula. Com relação a essa aula gravada, fica mais fácil, porque vocês podem pausar, voltar, fazer as anotações de vocês, e aí depois a gente vai trabalhar em cima de um estudo, de um caso clínico, enfim, a gente vai passar alguma atividade para vocês para ser a nossa atividade ou relacionada à nossa aula desta semana, beleza? Então, só relembrando, né, pessoal, tudo isso daqui nós já vimos na nossa última aula presencial, que é relacionado à produção de ácido clorídrico, ou seja, a liberação de íons hidrogênios lá na luz gástrica, né? Vocês lembram que a gente precisa ter a produção de gastrina. Essa produção de gastrina, ela é feita mediante a presença de, principalmente, aminoácidos e peptídeos lá no lúmen gástrico. Então, eu tenho essas células G, que nós já tínhamos conversado, isso aqui a gente só está relembrando. Essas células G lá na mucosa, relacionado, né, no caso, na mucosa do antro pilórico, lembram das porções do trato digestório e das porções do estômago. Gastrina, essa célula G vai ser estimulada, vai produzir gastrina, e essa gastrina vai agir nos seus receptores, né? Receptores de gastrina em dois tipos celulares. Um tipo celular que a gente chama de célula parietal, ou aquela célula de parede, né? E uma célula chamada de enterocromafim, ou uma célula enteroendócrina. Então, quer dizer que essa gastrina vai agir nesses dois tipos celulares. Lembramos também que sistema parasimpático está agindo lá no nosso trato digestório, lá no estômago, auxiliando e favorecendo a produção de ácido clorídrico, né? Então, a partir do nervo vago, sistema parasimpático, liberação de acetilcolina, como a gente já sabe, vai agir nos seus receptores, receptores do tipo muscarínicos. Onde que essa acetilcolina vai agir? De novo, nas células de parede e naquelas células enteroendócrinas. Agora, lembrem da seguinte situação, né? Gastrina e a acetilcolina agindo lá nas células enteroendócrinas vão estimular a produção de quem? Produção de histamina. Lembramos também que gastrina e acetilcolina estão agindo também na célula de parede para aumentar a quantidade de cálcio intracelular. Agora, essa histamina, ela vai agir aonde? Ela vai agir nos seus receptores específicos, no caso, receptor do tipo H2, receptor do tipo estaminérgico 2. Lembramos também que temos receptores estaminérgicos do tipo 1, que aí é uma outra história, relacionada a processos de anafilaxia. Então, a histamina agindo nesses receptores do tipo 2 aumenta a ação de uma enzima chamada, de uma proteína, né, com ação enzimática chamada de AMP cíclico, certo? Então, olha só, eu tive gastrina, eu tive acetilcolina, eu tive histamina. Todas vão promover o quê? O funcionamento dessa bomba de prótons, que é a bomba de hidrogênio e potássio. O que essa bomba de prótons vai fazer? Colocar potássio dentro da célula e colocar hidrogênio fora da célula. Quando eu falo em hidrogênio fora da célula, eu estou falando em liberação desse hidrogênio lá na luz gástrica. Então, quanto maior liberação de íons hidrogênio que eu tenho, maior produção de ácido clorídrico, certo? Isso daqui nós já tínhamos visto lá na nossa última aula. E só lembrando vocês também que os nossos fármacos, os nossos remédios que vão proteger a nossa
nosso estômago, né, diminuindo a acidez, evitando que esse ácido corroa a parede gástrica, eles vão agir aonde? Aqui, ó, ou nessa bomba de prótons, ou o que eles vão fazer? Inibir receptores de histamina, no caso, o receptor de histamina do tipo 2. O omeprazol, por exemplo, ele inativa essa bomba de prótons, né? Está escrito aqui embaixo, ó, omeprazol. Então, já entrando um pouquinho na farmacologia. E aqueles antihistamínicos, né? Só que aqui no caso do tipo 2, receptores do tipo 2. Por exemplo, ó, cimetidina, ranitidina, famotidina e assim por diante, certo? São fármacos que vão nos auxiliar na produção de ácido clorídrico. Quando eu falo auxiliar, eu estou falando em diminuir a produção de ácido clorídrico. Naquelas situações onde eu tenho uma gastrite, por exemplo, naquelas situações onde eu posso ter o desenvolvimento de uma úlcera gástrica, então a gente vai usar esses tipos de fármacos. Então, só relembrando que isso daqui nós já tínhamos conversado da nossa última aula. Então, aqui nesse slide, só sintetizando aquilo que a gente viu no último slide, né, naquele desenho, quais são os estímulos necessários para a produção ou para a secreção, né, no caso, de ácido clorídrico. Estímulo cefálico, que a gente chama, olha só, pensamento, cheiro, visão. Então, o simples fato de eu ver um alimento, ver uma comida, já vai estimular, olha só, sistema parasimpático. Sistema parasimpático, produção de acetilcolina, agindo em células parietais e nas células enteroendócrinas também, né? Como a gente tinha conversado no nosso último slide. Estímulo gástrico, lembra da gastrina? Então, eu preciso de presença de alimento no estômago. Então, ó, produção de gastrina, e essa gastrina estimula também a produção de histamina. E, olha só, um estímulo, né? Um estímulo intestinal, que é a mesma história, a presença de alimento no intestino delgado estimula a produção de gastrina. Então, esses três estímulos são necessários para que ocorra a secreção de ácido clorídrico, ok? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a fisiologia do vômito, né? Sobre a êmese, né? Por que nós vamos falar isso? Porque a maior parte, ou a importância dessa êmese, ou de entender, ou de compreender a êmese, está relacionado também ao seu tratamento, né? A sua modulação farmacológica para evitar que o paciente desidrate, entre em exaustão por causa desta êmese, né? Bom, no caso, a êmese nada mais é do que um reflexo protetor, né? Imagine que o animal, que você ingira alguma substância que seja totalmente irritante para o seu corpo, ou que seja totalmente maléfica, o jeito de tirar essa substância ingerida é através do vômito, né? Através dessa êmese. Onde que ela começa, né? Ou melhor, a gente vai ver daqui a pouquinho onde que ela vai começar, só que nós teremos essas vias aferentes, né? Quando eu falo em vias aferentes, é aquelas que vão levar a informação da periferia de uma determinada região até o sistema nervoso central. Então, ela está aferindo alguma coisa, está levando essa informação. Então, essas vias aferentes vão até esse centro emético. Onde que está localizado o centro emético? Lá no tronco encefálico, região de bulbo e ou que também pode ser chamada de, né, de medula oblonga, enfim. Então, lá na região do tronco encefálico em bulbo. Então, só para a gente entender, aqui é a nossa região de bulbo, que está no tronco encefálico, né? Então, aqui, ó, nós temos mesencéfalo, aqui nós temos a ponte e aqui nós temos o bulbo, ok? Então, lá nesse bulbo nós temos o nosso centro do vômito, né? Ou centro emético. E o que vai acontecer? Então, as informações chegaram até esse centro emético por diferentes vias que nós vamos ver, e aí sim, esse centro emético, né, esse centro do vômito, vai mandar a informação, ou seja, essa via eferente, vai para onde? Para a musculatura lisa do trato gastrointestinal, promovendo uma contração e, consequentemente, causando a expulsão deste alimento, né? Causando
o vômito no caso. Então é isso que a gente vai conversar nesses próximos slides. Então, aqui o que nós já sabemos, né, que esse centro do vômito está localizado lá no tronco encefálico, mais especificamente na região de bulbo, e nessa região nós temos vários neurônios que nós chamamos de, que formam esses núcleos, né, chamados de somatomotores, né, que vão estimular a musculatura lisa para ocorrer a contração e expelir este conteúdo no caso, né? Então, de onde que esse centro emético ele vai receber estímulo, né? Ele vai receber estímulo de diferentes regiões. Vamos começar aqui, ó. Aparelho vestibular. A gente vai ver que esse aparelho vestibular está localizado lá no ouvido interno. Então, muitas vezes o simples fato de andar em um navio ou o cachorrinho vai andar dentro do carro e aí ele vomita por causa do chacoalhado, do balanço do carro, né? Isso é causado por esse estímulo que vem lá do nosso aparelho vestibular. Ou regiões corticais, né? Quem aqui já não teve uma ânsia de vômito porque sentiu um cheiro muito forte de uma coisa totalmente desagradável, ouviu alguma coisa desagradável, né? Então, o córtex cerebral também pode estimular o nosso centro emético. Esse centro emético pode ser estimulado também no que nós chamamos de quimiorreceptores localizados numa zona de disparo, ou aqui está escrito, né, zona de gatilho, né, onde eu tenho vários quimiorreceptores que vão ser estimulados, e esses quimiorreceptores estimulados estimulam o nosso centro emético. Eles estão localizados numa área póstrema, já já a gente fala onde que ela está localizada. Se eu tiver toxinas no sangue também, né, vamos pensar da seguinte maneira, vamos pensar num animal que seja insuficiente renal. O rim não libera essas toxinas e toxinas ficam presentes no sangue, vão estimular o nosso centro emético e com isso vai causar o vômito também. E neurônios via simpática e via parasimpática também vão estimular o nosso centro emético. Tá? A gente vai discorrer sobre cada uma delas, mas já adiantando de onde que vem a estimulação para o vômito. Então aqui, novamente, mostrando, ilustrando para vocês, né, onde que nós temos localizado o nosso centro emético. Então, olha só, aqui nós temos região de mesencéfalo, aqui região de ponte, e logo depois nós temos a nossa região de bulbo. Aqui o cerebelo, né, só para a gente entender, aqui o quarto ventrículo. Então, se eu pegar essa imagem que está marcadinha aqui e ampliá-la, é isso que a gente vai ver aqui, ó. Aqui está a ponte, né, ó. A ponte está localizada aqui. Aqui está o cerebelo, aqui o quarto ventrículo, né? E olha só o nosso centro emético, onde que ele está localizado. Dorsal, na região de bulbo, tá? E aqui só para a gente entender a nossa zona de disparo, né? Os quimiorreceptores da zona de gatilho ou zona de disparo localizados nessa área chamada de área póstrema. Então, só para a gente entender, a gente vai mostrar esses desenhos em outros slides, né? Mas para a gente compreender o que está acontecendo. Então, aqui, só ilustrando também, basicamente, aquilo que a gente acabou de conversar. Então, olha só, o nosso centro emético, a gente já entendeu onde que ele está localizado. Ele recebe estímulos de quem? Eles recebem estímulos vindo lá das nossas vísceras. Então, se eu tiver alguma irritação visceral, já já a gente vai falar mais sobre isso, tá? Essa irritação vai estimular o nosso centro emético, né? E aí são receptores, receptores do tipo 5-HT3 ou receptores serotoninérgicos, né? No caso, a serotonina que estimula esses receptores. Lembra, se eu enxergar alguma coisa, ouvir alguma coisa que não gosto, ou não gosto não, né? Mas alguma coisa totalmente estranha, sentir um cheiro totalmente horripilante, estimula o meu córtex cerebral, que também vai estimular o meu centro emético. Lembra daquela cinetose ou daqueles enjoos de viagem, né? Olha só, sistema vestibular também estimula
centro emético. Os nossos quimiorreceptores da zona de disparo ou da zona de gatilho, que eu tenho receptores do tipo dopaminérgico, receptores do tipo serotoninérgicos, né? Quem que estimula esses receptores ou esses quimiorreceptores da zona de gatilho ou zona de disparo? Por exemplo, alguma toxina presente aonde? Alguma toxina presente lá no meu sangue, né? Então aqui, ó, toxinas presentes no sangue, que lá não possui barreira hematoencefálica, estimula esses receptores ou esses quimiorreceptores da zona de gatilho, e essa zona de gatilho, ou zona de disparo, vai estimular o meu centro emético. Estimulando o meu centro emético, ele vai mandar informações, né, lá para as minhas fibras musculares do trato digestório. No caso, as fibras musculares lisas, né? Então, só para a gente entender como que ocorre esse estímulo do centro do vômito. E lá no centro emético, né? Quais são os receptores que vão ser estimulados lá no centro emético? Então, lembra que nós conversamos que receptores viscerais vão estimular o centro emético, região cortical também estimula o centro emético, e assim por diante, né? Mas esse centro emético ele precisa ser estimulado, ou melhor, ele vai ser estimulado através de alguns receptores, né? Quais receptores que eu tenho nesse centro emético que vão ser estimulados? Então tá aqui, ó. Esse receptor 5-HT, que são receptores serotoninérgicos, né? Receptores do tipo NK1, que no caso é neurocinina, e receptores do tipo alfa-2 adrenérgico. Lembra que eu falei? Tanto via colinérgica quanto via adrenérgica também vão estimular o nosso centro emético. E aqui a gente já começa a raciocinar da seguinte maneira, olha só. Eu tenho aqui um receptor lá no centro emético do tipo alfa-2 adrenérgico. Então quer dizer que eu estimulando esse receptor, eu vou evocar a êmese, não é isso? Exato. Então quer dizer que os fármacos que são do tipo alfa-2 adrenérgico vão estimular esses receptores e vão causar vômito. Por exemplo, um fármaco que é bastante utilizado na medicina veterinária chamada de xilazina. Xilazina nada mais é do que um alfa-2 adrenérgico, no caso, um agonista alfa-2 adrenérgico, né? Então, se eu usar este fármaco como um sedativo, como um pré-anestésico, enfim, qualquer situações onde eu possa utilizar este fármaco, ele vai estimular esse tipo de receptor e vai causar o vômito nos animais, ok? Então, lá no centro emético são esses receptores que nós temos. Aqui, né, a nossa região cortical estimulando também o nosso vômito. Então, olha só, está escrito aqui, ocorre via centros mais elevados do sistema nervoso central. Quando eu estou falando nesses centros elevados, eu estou falando em regiões corticais, ok? Então, as regiões corticais vão estimular o nosso centro emético. Quais são os estímulos? Os principais, olha só, nervosismo, odores desagradáveis, dor, emocional, não é isso? Vai estimular, no caso, o nosso centro emético. Outras situações mais específicas, né, lá do sistema nervoso central, um aumento de pressão do líquor ou do líquido cefalorraquidiano, processos inflamatórios nas meninges, neoplasias de sistema nervoso central, vão também estimular o nosso centro emético. Então, notem que regiões corticais estimula centro emético. Lembra que nós conversamos também que o nosso aparelho vestibular também estimula o vômito, não é isso? Então, só para a gente entender, vamos nessa imagem aqui, ó. Logicamente, isso daqui é um desenho esquemático humano, mas é só para nós compreendermos, né? Então, nós temos o ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido interno, não é isso? Olha, o tímpano está localizado logo aqui, que as vibrações sonoras ou os sons vão vibrar essa membrana, né, chamada de tímpano, articulando esses três ossículos, são chamados de estribo, bigorna e martelo, né, que são os ossículos auditivos,
E a vibração desses ossículos, ou a vibração desses ossos, vão causar uma estimulação ou uma vibração nessa região aqui, ó, chamada de labirinto. Nada mais é do que o meu aparelho vestibular. Notem que isso daqui, ó, é cheio de circunvoluções, esses labirintos e assim por diante. O que eu tenho presente dentro desse sistema, né? O que eu tenho presente dentro disso? Uma linfa chamada de endolinfa, né? Que é a partir da... Só resumindo, tá, galera? Vamos resumir, porque esse não é o nosso foco. Nosso foco é o vômito, né? Mas o chacoalhar, digamos assim, né? Ou então a movimentação dessa endolinfa vai fazer com que o nervo ocorra um potencial de ação e esse nervo auditivo seja estimulado e leve esse potencial de ação lá para o local onde ele vai ser interpretado, né? Então, olha só, nosso aparelho vestibular, então, é este sistema localizado no ouvido interno. Então, aquele chacoalhar, né? Aquela movimentação, coloquei meu animalzinho no carro, fui andar de navio, enfim, qualquer situação que nós chamamos isso de cinetose, pode levar essa estimulação lá para o nosso centro emético, não é isso? Processos infecciosos lá no meu ouvido médio ou no meu ouvido interno também vão estimular o nosso centro emético, ok? E desse centro, ou melhor, desse aparelho vestibular, quando nós estamos falando nessa espécie, que é os cães, essa informação vai sair do aparelho vestibular, vai passar pelaquela zona de gatilho, né, aqueles quimiorreceptores da zona de disparo, e depois vai para o centro emético, ok? Isso nos cães. Quando nós estamos falando dos gatos, direto do aparelho vestibular para o nosso centro emético, tá? Então, cães, primeiro vai lá para a zona de disparo, depois da zona de disparo vai para o centro emético. E nos gatos, isso já ocorre de uma forma direta, ok? Quais são os receptores? Deixa eu apagar essa bagunça toda aqui, né? Quais são os receptores envolvidos nesse meu aparelho vestibular? Receptores muscarínicos do tipo 1, não é isso? Receptores colinérgicos, acetilcolina vai agir, aquela neurocinina, né? Aqueles receptores do tipo NK1, e receptores estaminérgicos. Espera aí, a gente já tinha falado de receptores estaminérgicos lá na produção de ácido clorídrico, não era isso? Exato, só que lá era receptores estaminérgicos do tipo 2. Quando eu estou falando nessa cinetose ou nesses receptores lá no meu aparelho vestibular, nós estamos falando em receptores estaminérgicos do tipo 1. Então, aqueles fármacos que vão diminuir a produção de ácido clorídrico, eles vão agir em receptores do tipo 2, estaminérgicos do tipo 2. Eles não terão ação nesse local, por exemplo. Então, só um pouquinho de farmacologia também, que é o mais importante para nós compreendermos. Então, essa é uma imagem só para a gente entender, né, que esse chacoalhar dessa endolinfa, desse aparelho vestibular, vai fazer com que ocorra uma estimulação do centro emético, e esse centro emético estimulado vai evocar ou vai causar a êmese, né? Então, esse desenho aqui é mais uma brincadeira só para a gente compreender o motivo disso. E quando nós falamos daquela zona, quimiorreceptores da zona de disparo, né, ou da zona de gatilho, ela está localizada onde? Lá naquela área chamada de área póstrema, que é no assoalho do quarto ventrículo. Eu vou mostrar uma imagem daqui a pouquinho para nós relembrarmos, né? Mas acho que vocês lembram do primeiro, do segundo slide, enfim, lá dos primeiros slides, onde eu mostrei onde que era esse quarto ventrículo. Por que que esses quimiorreceptores vão ser estimulados, né? Porque eles não têm, ou nessa região não possui barreira hematoencefálica. Vocês lembram que a barreira hematoencefálica é responsável por proteger as células do sistema nervoso central contra, por exemplo, toxinas, né? Então, olha só, se eu tenho toxinas circulantes no sangue, essa toxina vai agir nesses quimiorreceptores e esses quimiorreceptores vão estimular o centro emético. Então, aqui, ó,
Substâncias tóxicas endógenas, por exemplo, ó, olha só, olha a nossa falência renal aqui, que vai causar uma situação chamada de uremia, ou seja, aumento de ureia e creatinina no sangue. Então, isso vai estimular esses quimiorreceptores, e esses quimiorreceptores nessa zona de disparo ou de gatilho estimula o centro emético, certo? E também fármacos, né? Nossos fármacos podem agir nessa região e estimular o centro emético. Quais são os neurotransmissores responsáveis por essa região? Dopamina, epinefrina, serotonina, né, agindo nos receptores serotoninérgicos, acetilcolina, histamina, encefalina, enfim, ou seja, eu tenho diversos neurotransmissores agindo nesses quimiorreceptores da zona de gatilho ou da zona de disparo. Então, aqui, ó, só para nós entendermos, tá, pessoal? Olha só. Cerebelo está localizado aqui, né? E logo abaixo desse cerebelo, o quarto ventrículo, tá? Então, nesse assoalho do quarto ventrículo, nós temos essa área chamada de área póstrema, ok? Então, quer dizer que esses quimiorreceptores, eles estarão localizados nessa região. Se nós ampliarmos um pouquinho mais a imagem, né? Então, olha só, vamos entender o que a gente está vendo. Mesencéfalo está aqui, olha a nossa ponte, não é isso? E olha o bulbo localizado aqui, olha aquela medula oblonga, né? Oblongata e assim por diante. Olha aqui o nosso cerebelo, não é isso? E aqui eu tenho o quarto ventrículo, não é isso? Mesma coisa nós estamos enxergando nessa outra imagem, só que aqui o corte está um pouquinho diferente, não é isso? Então, olha essa área póstrema localizada lá no assoalho desse quarto ventrículo. Então, aqui não tenho barreira hematoencefálica. Como não tenho barreira hematoencefálica, aquelas toxinas do sangue vão sensibilizar ou estimular esses quimiorreceptores. Esses quimiorreceptores vão estimular o nosso centro emético, que ele está localizado logo aqui, né? Ou seja, região dorsal lá do nosso bulbo, tá? E aí a gente consegue entender por que esses quimiorreceptores, onde que eles estão localizados, por que eles são estimulados por toxinas sanguíneas e daí para onde que vai o nosso estímulo. E eu tenho também localizados perifericamente, ou seja, os nossos receptores periféricos. Periféricos como? Onde que eles estão localizados? Olha só, órgãos urinários. Nossa, então peraí. Quer dizer que eu tenho receptores periféricos localizados lá no meu sistema renal, que se eles forem estimulados, eles vão causar vômito? Vão. Quem aqui já teve por exemplo, uma cólica renal? Cólica renal faz com que a pessoa sinta ânsia e possa até vomitar também. Então, quer dizer que esses receptores periféricos lá no sistema renal foram estimulados, foram até o centro emético e lá no centro emético estimularam a êmese, né? Estimularam esse centro emético. Do centro emético, ele vai estimular lá o nosso trato digestório. Então, esses receptores periféricos, que igual a gente estava conversando, só para finalizá-los, eles estão localizados, ó, principalmente no trato gastrointestinal, mas eles também estão localizados onde? Trato biliar, peritônio, nos órgãos urinários, que a estimulação desses receptores vão estimular o nosso centro emético, né? Quais são esses receptores periféricos? Receptores serotoninérgicos. E que aí, essa informação aferente foi até no caso, centro emético, e agora a via motor ou a via eferente vai para onde? Para a musculatura lisa do nosso trato gastrointestinal. Não é isso? Excita essa musculatura lisa, causa contração e esse conteúdo no trato digestório vai ser expelido, vai ser eliminado. Quais são os receptores? Receptores dopaminérgicos, receptores serotoninérgicos, muscarínicos, né, no caso colinérgicos, e receptores de neurocinina, ok? Então, aqui são os nossos
receptores periféricos participando também da excitação ou da ativação do nosso centro emético. E agora esse desenho é um resumo de tudo isso que a gente acabou de conversar. Vamos ver se a gente consegue explicar de uma maneira bem simples em cima deste roteirinho, em cima deste desenho. Vamos começar pelo nosso último slide que a gente acabou de falar, que são os receptores periféricos, não é isso? Olha só. Então, eu tenho receptores periféricos localizados aonde? Principalmente em trato gastrointestinal. Então, aqui, um esquemazinho, né, um desenho do estômago e do comecinho aqui do duodeno. A estimulação desses receptores. Quem que, por exemplo, poderia estimular esses receptores? Água oxigenada, água morna, tudo isso causa a estimulação desses receptores. Esses receptores são estimulados. Olha para onde que vai essa informação. Essa informação vai para até onde? O nosso centro emético. Onde que está localizado o centro emético? Lá na região de bulbo, que nós já mostramos isso daí para vocês. Não é isso? Então, esses receptores foram estimulados, a informação veio até o centro emético. Centro emético vai fazer o quê? Estimular musculatura lisa do trato gastrointestinal, causando, portanto, a êmese, né? Quer fazer o teste? Pega água oxigenada aí na casa de vocês, bebe ela, mas já bebe no banheiro, tá, pessoal? Porque aí vocês vão beber e já vão vomitar. Tanto é que animais que são intoxicados, por exemplo, comeram veneno de uma maneira errônea, lógico, e isso acontece e o animal chega até a gente no máximo até 2 horas ou 3 horas após a ingestão desse conteúdo, dessa toxina, desse veneno, né? A gente vai dar água oxigenada para ele, vai estimular esses receptores, estimula centro emético, pronto, estou causando a êmese, ok? Mas caso vocês não acreditem em mim, bebe água oxigenada, ok? Bebe aí, depois me fala o que aconteceu. Bom, quais outras situações também eu tenho o estímulo desse centro emético? Lembra do nosso aparelho vestibular? Sistema vestibular, não é isso? Então, esse sistema vestibular, vamos pensar no enjoo de viagem, naquela cinetose. Então, tá aqui, ó, núcleo vestibular foi estimulado. Lembra daquela particularidade? Nos gatinhos, esse caminho já vem direto para o nosso centro emético. Quando a gente fala dos cães, esse centro ou esse núcleo vestibular ou esse sistema vestibular estimulado vai estimular a nossa zona de gatilho, aqui ó, QRZD, quimiorreceptores da zona de disparo, não é isso? E aí nos cães estimula esses quimiorreceptores, centro emético, mesma história, vai causar a êmese, né? Então por isso que meu animalzinho quando anda de carro, ele vai vomitar, ou ele pode vomitar. E olha só, lembra dos nossos que a gente acabou de conversar, né? Dos nossos quimiorreceptores da zona de disparo ou da zona de gatilho, quando eles são estimulados, estimula centro emético, êmese, não é isso? E, logicamente, quando nós temos aqui nessa imagem, ela não está mostrando, mas regiões corticais também vão estimular o centro emético. Regiões corticais, lembra daqui? Pensa que você viu um animal com uma miíase com um cheiro extremamente desagradável, aquele odor pútrido, aquela destruição, pronto, estimula o centro emético, vai causar a êmese, que aqui no caso não está sendo mostrado nessa imagem, não é isso? Essa imagenzinha está mostrando também, olha só, os receptores. Então aqui eu tenho receptores do tipo estaminérgicos, aqueles receptores periféricos, receptores estaminérgicos, muscarínicos e receptores dopaminérgicos também na zona de disparo. E olha que legal, no centro emético, vocês estão enxergando aí, receptores do tipo alfa-2 adrenérgicos, né? Então, olha só a nossa xilazina. Então, se eu utilizar esse fármaco, que vocês vão entender qual que é a função dele, vocês já não estão vendo isso na farmacologia, né? Esse fármaco que é um sedativo, um tranquilizante, enfim, que é a nossa xilazina, ele é um alfa-2 agonista.
Se ele é um agonista, ele vai agir nesse receptor, estimulando ele e evocando, portanto, a êmese, certo? Então, esse é um resuminho de tudo aquilo que a gente acabou de conversar, beleza? Bom, então a gente já entendeu, né, relembrou como ocorre a produção de ácido clorídrico, entendemos também como que ocorre, qual que é a fisiologia desse vômito, então a gente já passou do estômago. E agora, lá na região de intestino delgado, o que acontece? Chega isso que nós chamamos de quimo. O que é o quimo? Esse produto de digestão estomacal. Todo mundo lembra que digestão nada mais é do que pegar uma partícula grande e transformá-la numa partícula menor, não é isso? Temos digestão mecânica e digestão química. Lá no estômago ocorre essa digestão química, não é isso? Então, a gastrina estimula a produção do suco gástrico, a gente já sabe. Então, esse quimo nada mais é do que o bolo alimentar, ácido clorídrico e pepsinogênio, que vai ser transformado em outra coisa já já. Bom, se nesse quimo eu tenho ácido clorídrico, então quer dizer que ele é extremamente ácido. A hora que ele chega lá no intestino delgado, esse intestino delgado, no caso do duodeno, vai liberar as enterogastronas, né, ou enterogastrina, que são hormônios. O que essas enterogastrinas vão fazer? Inibir a nossa gastrina. Peraí, não é a gastrina que é responsável ou que é necessária para estimular a produção de suco ou de ácido clorídrico? Pronto. Se eu tenho a liberação dessa enterogastrina, que inibe a secreção de gastrina, consequentemente eu vou parar com a produção de ácido clorídrico. Quem que são as enterogastrinas? Está aqui, ó, secretina e a CCK, ou a nossa colicistoquinina. Cada uma tem uma função específica que a gente já vai falar para vocês. Então, essa secretina, o que ela vai fazer? Estimular o pâncreas a liberar bicarbonato de sódio. Peraí, bicarbonato de sódio, o que vai fazer com o pH ácido? Vai aumentar esse pH, não é isso? Então, ele vai transformar essa substância em uma substância menos ácida. Então, ocorre a neutralização da acidez do quimo. E essa CCK, ou essa colicistoquinina, estimula a contração da vesícula biliar. Contraindo a vesícula biliar, eu promovo a liberação dessa bile, que nada mais é do que uma substância digestível, emulsifica gorduras e assim por diante. Então, esse esqueminha está mostrando isso para a gente, né? Então, aqui, ó, vamos entender o que está sendo mostrado nesse desenho. Olha só, aqui é o estômago, certo? E aqui já é o nosso duodeno. Quem está grudadinho nesse duodeno, ó, o pâncreas, certo? E daí, anatomia, a gente lembra disso tranquilamente. Então, o que está acontecendo? Quando esse quimo chega lá no duodeno, ele é extremamente ácido, não é isso? Então, aqui o pH em torno de 2, 1,5 e assim por diante. Aqui no duodeno já é um pH extremamente, ou melhor, já é um pH básico, em torno de 7, 8, ok? Como que isso acontece, então? Então, chegou esse quimo, ou chegou essa substância ácida lá no duodeno, vai estimular a liberação de quem? Secretina. Secretina cai no sistema circulatório, secretina vai lá no pâncreas, estimula as nossas células pancreáticas a secretar quem? Bicarbonato, e esse bicarbonato vai lá no duodeno. Lembra que papila duodenal maior é papila duodenal menor, não é isso? Então, esse bicarbonato vai lá no duodeno e neutraliza essa acidez, ok? Então, a função dessa secretina é fazer com que o pâncreas secrete bicarbonato para neutralizar o pH ácido do quimo. Então, aqui, ó, basicamente o mesmo desenho, né? Vamos entender aqui, ó, secretina vai lá no pâncreas e faz o pâncreas secretar bicarbonato, não é isso?
E a colicistoquinina, ou a CCK, vai lá na bile e faz com que a bile ocorra contração da vesícula biliar e a bile seja né, jogada lá no duodeno também, não é isso? Nessa outra desenho aqui, então, olha só. A nossa secretina, o que ela está fazendo? Estimulando o pâncreas, para o pâncreas secretar bicarbonato de potássio. Bicarbonato de sódio, desculpa. Ok? Que vai neutralizar o pH. E quando a gente fala em de colicistoquinina, ou CCK, o que ela está promovendo? Contração da vesícula biliar para a liberação do suco, ou da bile, no caso, né? Não é suco, eu ia falar suco pancreático. No caso, para a liberação da bile lá no duodeno. Além disso, as nossas enterogastronas, lembra que elas fazem com a gastrina? Elas inibem a liberação de gastrina. Se inibe a liberação de gastrina, não ocorre mais secreção de ácido clorídrico. E aqui, só para a gente entender, que lá no duodeno nós temos a ação de algumas enzimas. O que essas enzimas vão fazer? Digestão química, né? Então, olha só, vamos ficar mais atento, vamos visualizar isso daqui, ó. Maltase vai transformar maltose em glicose. Lactase vai transformar a lactose em glicose. Tanto é que pessoas que têm deficiência dessa enzima não podem se alimentar de alimentos ricos em lactose, ou seja, aqueles alimentos derivados de leite, não é isso? Em intolerância à lactose, não é isso que falam? Por quê? Porque tem deficiência dessa enzima chamada de lactase. E a lipase entérica vai transformar lipídios em ácidos graxos e assim por diante. Certo? Então, nós temos a ação de diversas enzimas lá no intestino delgado. E as enzimas que o pâncreas está liberando, né, que o pâncreas está secretando, ou as substâncias que o pâncreas está secretando, são principalmente essas daqui, amilase e lipase. Amilase, amido em maltose, e lipase, lipídios em ácidos graxos. Então, enzimas digestivas pancreáticas, amilase e lipase. Se o meu paciente apresenta uma deficiência dessas enzimas, consequentemente, ele não tem digestão. Se não tem digestão, ele não tem absorção. É isso? Então, esse suco pancreático está sendo liberado diretamente lá no intestino delgado. Lembra das papilas duodenais, né? Onde eu tenho a papila duodenal maior e papila duodenal menor. Essa papila duodenal menor seria um ducto pancreático acessório, não é? Isso é anatomia, provavelmente vocês lembram disso. Então, aqui só ilustrando, né, o nosso pâncreas com o seu ducto pancreático, né? Então, ducto pancreático e um ducto pancreático acessório. E aqui o ducto biliar, não é isso? Ó. Ducto biliar, que tudo isso está sendo liberado diretamente lá no pâncreas. Desculpa, diretamente lá no duodeno, não é isso? E tudo isso vai promover a digestão. E aí, lá no duodeno, então, intestino delgado, não é isso? Aquele quimo que veio do estômago tinha um pH ácido, tinha moléculas mais complexas, sofreu a ação do suco pancreático, sofreu a ação da bile, e agora esse conteúdo ficou mais básico e ficou com as suas constituintes mais simples, não é isso? Então, a isso nós chamamos agora de quilo. Então, o que é o quilo? É o quimo que teve o seu pH neutralizado, que teve as suas substâncias digeridas. Não é isso? Quais são os componentes desse quilo? Glicose, frutose, galactose, se eu tiver digestão de carboidrato, aminoácidos, se eu tiver ingestão, né? No caso, ingestão e digestão de proteínas, e ácidos graxos e glicerol, se eu tiver ingestão de lipídios. Então, todos esses componentes é o que a gente chama de quilo, que são componentes mais simples, que agora, a partir disso, esses componentes eles serão absorvidos. Ok? Bom, então era isso, pessoal. O objetivo desta aula era relembrar a parte da secreção de ácido clorídrico,
entendermos a parte da fisiologia do vômito e chegarmos até a parte de duodeno. Então, falamos de estômago e falamos de duodeno, né? Primeira porção do intestino delgado. Beleza, pessoal? Bom, qualquer dúvida, vocês sabem onde me procurar. Assistam essa aula pausadamente, fazendo as vossas anotações, que assim vai ficar simples para nós compreendermos isso. Um abraço, galera, e até a próxima.